Muito boa noite a todos, que a paz de Jesus permaneça entre nós. Eu quero dizer para vocês que eu estou muito feliz de estar aqui hoje, de conhecer este centro, a Caminho da Luz, de conhecer vocês todos que são estudantes, porque nós espíritas estamos condenados a estudar, não é verdade? Na questão 780A do Livro dos Espíritos, tem uma resposta muito interessante a respeito dessa pergunta que eu sempre me fiz. Por que o espírita tem que estudar tanto? Será que não bastaria a gente combinar todo mundo, vamos ser bonzinho um com o outro, né? Mas não resolveria. Lá Kardec pergunta, por que o conhecimento intelectual é importante para produzir o conhecimento moral? E os espíritos respondem, porque é através do conhecimento que o homem vai poder discernir entre o bem e o mal, e portanto poderá ter condições de escolher o bem e para o bem de todos. Então, bem-vindos todos que têm essa proposta do estudo da doutrina espírita e de todas as questões que abalam sempre a felicidade do ser humano. Eu quero contar para vocês como é que eu cheguei a publicar este livro e estudar isso que eu chamo a questão espiritual dos animais. Eu sou nascida e criada numa cidade do interior de São Paulo, uma cidade muito pequena, rodeada por fazendas, por sítios, por chácaras. Inclusive o meu avô materno tinha uma chácara e a minha mãe foi professora de fazenda há mais de 20 anos. Então eu convivi com animais a minha vida toda. Mas eu digo que nessa época eu era completamente alienada. Eu não prestava atenção ao sofrimento dos animais. Depois, quando chegou a época de vestibular, como todo indivíduo que chega nessa época fica meio indeciso o que vai fazer, eu também perguntava, oh meu Deus, o que eu vou prestar, o que eu vou fazer da minha vida? E eu gostava muito da área de biologia. Eu tinha um tio, irmão caçula da minha mãe, que era veterinário. E eu disse assim, o meu tio Daniel é veterinário, eu também vou fazer veterinário. E fui. Fui para São Paulo, prestei o vestibular e comecei a fazer a faculdade. Ao fazer a faculdade de veterinária e ver os animais que lá chegavam com todo tipo de sofrimento, os animais têm epilepsia, eles têm câncer, eles têm infecções, têm parasitoses, nascem com malformações. Então eu comecei a me perguntar por que os animais sofrem assim, como nós seres humanos. E eu já sabia, porque eu sou de família espírita, pela família do meu pai, que no livro dos espíritos existe o esclarecimento. Para os animais não há expiação. Eu comecei a me perguntar, então, por que os animais sofrem? E comecei a procurar na literatura espírita, nas obras da codificação, e também em André Luiz, em Emmanuel, a resposta para essa pergunta. E eu achei, e eu posso dizer para vocês, para que não fiquem curiosos, que a literatura espírita nos informa que há 3 tipos de sofrimento. Existe o sofrimento expiação, que é específico para o ser humano. Então, no passado, nós fizemos algum ato que queremos rever, então, essa mesma situação é colocada novamente, e nós temos opção, em conhecendo, fazer uma escolha por um comportamento melhor. Existe o sofrimento, como segunda opção, o sofrimento aprendizado. A maior parte do nosso sofrimento humano e todo o sofrimento dos animais, ele é opção de aprendizado. Os animais sofrem as suas dores, sofrem os seus problemas e nós também. A maior parte deles para o ser humano e para os animais é oportunidade de aprendizado. Existe ainda o sofrimento missão. Espíritos missionários que não precisam mais passar pelas nossas tribulações, às vezes encarnam e vêm aqui para nos ajudar. Então, esse é o tipo de sofrimento. No meu livro, A Questão Espiritual dos Animais, tem um capítulo específico sobre o sofrimento dos animais. Bem, então eu comecei, ao cuidar dessa questão, comecei a encontrar outras. E aquilo foi tomando um volume, até que o próprio plano espiritual um dia me disse, Irvênia, divulgue isso. Eu acabei fazendo esse livro que eu chamo de A Questão Espiritual dos Animais, porque questão no dicionário quer dizer matéria em discussão.
Então eu já quero dizer para vocês que muitos dos assuntos que eu estudei já estão mais ou menos equacionados, outros não. Outros ainda se mantêm como questões, ou seja, como matéria em discussão que merecem de nós esforço para continuar estudando. Bem, então vamos lá. Nesse livro, A Questão Espiritual dos Animais, eu fiz vários capítulos. O primeiro deles que eu vou tratar com vocês, os animais têm alma, os animais são espíritos encarnados. Depois, o papel do cérebro como órgão de expressão do espírito. Animais e sofrimento é outro capítulo que eu acabei de dizer. Animais e erraticidade. Na literatura espírita está dito bem claro que os animais, ao desencarnarem, esse princípio ativo é prontamente reutilizado para animar outros seres. Mas a literatura espírita está cheia de casos de animais na erraticidade. Então precisamos continuar a estudar. Desencarne e reencarnação. Espíritos da natureza. Será que essas fadinhas, gnomos, elfos, silfos têm a ver com os animais? Animais e mediunidade. Olha aí vocês que estão no curso de mediunidade, que assunto interessante. No livro dos médiuns tem um capítulo da mediunidade dos animais. E Erasto faz uma comunicação muito importante lá sobre isso. Comer ou não comer carne. Será que dentro da literatura espírita nós temos orientação para isso? Temos. Depois, assistência espiritual a animais. O passe, a prece, a água fluidificada, é válido nós usarmos em relação aos animais? Escrevi um capítulo sobre isso. Terapias mediadas por animais, chamadas também vulgarmente de zooterapia. O auxílio de animais no tratamento de seres humanos. Porque os animais existem, né? Muita gente por aí diz que os animais existem para auxiliar o ser humano, para nos alimentar, para nos vestir, né? Então nós temos que rever esse conceito. E depois os animais como nossos companheiros de jornada evolutiva. Não vai dar tempo hoje de falar sobre tudo isso, vai? Não dá. Então, eu vou tratar de duas questões que são bem conceituais. E depois as outras vocês podem verificar no próprio livro, tá bom? Então vamos lá. A primeira questão que vem à nossa cabeça quando nós estudamos o assunto é essa. Os animais têm espírito? Melhor seria dizer, os animais são espíritos encarnados aqui em corpos de animais? Né? Porque se os animais têm espírito, nós precisamos estudar o assunto. Se não tem, o Moacir canta mais umas músicas, né? A nossa companheira faz a prece e a gente vai para casa. Então vamos estudar esse assunto. No Livro dos Espíritos, questão 597, Kardec pergunta aos espíritos: se os animais têm uma certa inteligência, que lhes dá uma certa liberdade de ação, há neles um princípio independente da matéria? Eu quero avisar vocês que, como eu estou tratando de questões da espiritualidade dos animais, tudo que eu disser eu vou citar a fonte. Então, Livro dos Espíritos, Gênesis, Livro dos Médiuns, da André Luiz, viu? Para que depois vocês possam recorrer ao original. Eu sublinhei essas duas palavras porque Kardec fez uma pergunta muito bem direcionada. E antes de mostrar a resposta, eu quero dizer por que ele usou essas duas palavras. No Livro dos Espíritos, questão 23 e 79, também na Gênesis, capítulo 11, item 6, nós aprendemos que só existem 3 elementos no universo: o Criador, o princípio inteligente, o princípio espiritual afeto ao espírito, e o princípio material afeto à matéria. E depois, nas questões 24 e 76, nós aprendemos que inteligência é atributo do espírito, portanto, do princípio espiritual ou princípio inteligente. Com isso, com essas questões, nós acabamos entendendo que cria-se um binômio indissolúvel entre espírito e inteligência. De tal maneira que quando nós falarmos de espírito, nós sabemos que ele vai se manifestar por atos de inteligência. E quando observarmos comportamentos que revelam inteligência, nós vamos concluir que a fonte disso é sempre o espírito, né? Mas vamos então à resposta da questão 597 do Livro dos Espíritos.
Então, Kardec, ao fazer essa pergunta, lá vem a resposta. Eu estou apertando errado aqui. Se os animais têm uma inteligência que lhes dá uma certa liberdade de ação, eles um princípio independente da matéria? Resposta direta e simples. Sim, e que sobrevive ao corpo. Eu tenho 2 casos para contar para vocês, que eu relato no livro, sobre a resposta da questão 597. Uma delas é um episódio que me contou o Divaldo. Quando eu vou a Salvador, eu ligo se o Divaldo está lá, eu vou à noite assistir a palestra dele, faço uma visitinha e tal. E numa delas, quando eu estava estudando o assunto, ele me contou o seguinte episódio. Ele disse: olha, Hervênio, eu fui certa feita a Campo Grande, capital do Mato Grosso do Sul, fazer uma conferência. E ele disse que se hospedou na casa de Dona Maria de Viges, então, na época, presidente da Federação Espírita do Mato Grosso do Sul. Ao chegar na casa dela, acompanhado por Dona Maria de Viges e outros companheiros, ele teve um gesto de recuo, de susto, e as pessoas disseram: o que foi, Divaldo? E ele disse: foi o cachorro, mas tudo bem. As pessoas disseram: Divaldo, que cachorro? Aqui não tem cachorro nenhum. Ele apontou para o chão e disse: esse pastor aí, identificou a raça do cachorro. Dona Maria de Viges foi às lágrimas e disse: Divaldo, eu tive um pastor, mas ele morreu faz meses. Então o Divaldo concluiu e me disse: Hervênia, você vê, era um cão espiritual. Então esse caso de Divaldo, que é um espírita merecedor do nosso respeito, está confirmando a questão 597 do Livro dos Espíritos. Outro caso, ele consta do livro da Sueli Caldas Schubert, Testemunhos de Chico Xavier. É um caso do Lorde, um dos cachorros do Chico Xavier, em carta que Chico escreveu de próprio punho para Vantuil de Freitas, que então era presidente da Federação Espírita Brasileira durante mais de 20 anos. Então, Chico escrevendo essa carta de próprio punho, vocês sabem o que é escrever carta de próprio punho? É uma expressão antiga, só os da minha faixa etária que sabem o que é, né? Naquela época não tinha internet, não tinha fax, a gente escrevia a carta com o próprio punho, com a própria mão, né? Então, em carta que Chico Xavier escreve a Vantuil de Freitas, datada de 25 de janeiro de 1951, ele conta que o seu irmão José já havia desencarnado e havia recomendado a ele que cuidasse muito bem do Lorde, o cachorro deles. Recomendação desnecessária, porque Chico sempre foi muito afetuoso com os animais. Bem, o Chico relata que, aos poucos, o Lorde foi ficando doente, e ao desencarnar, o Chico vê o seu irmão José, já desencarnado, vir e acolher nos braços a figura espiritual do Lorde. Vocês imaginem a cena, a beleza dessa cena, né? E Chico ainda continua na carta dizendo que nos meses que se seguiram, quando José lhe vinha a ter a presença em espírito, vinha sempre acompanhado aos seus pés da figura espiritual do Lorde. Então, olha aí a erraticidade, não é? Então, a figura espiritual desse animal estava na erraticidade. Então, esses dois casos confirmam a resposta da questão 597 do Livro dos Espíritos. Os animais são espíritos que encarnados são, e esse espírito sobrevive à morte do corpo físico. Bem, vamos para frente. Vamos estudar agora alguns atributos do princípio espiritual. Mas antes vamos referir esse episódio do livro Lindos Casos de Chico Xavier, de Ramiro Gama, em que o Ramiro está conversando com o Chico, ele está falando do Lorde e diz essa frase: ah, sim, os animais também têm alma e valem pelos melhores amigos. Todos nós que temos animais em casa, que convivemos com eles, sabemos que essa expressão é absolutamente verdadeira. Bem, vamos ver alguns atributos do espírito dos animais, inteligência e outros. Primeiro deles, instinto e inteligência. Na Gênesis capítulo 3, itens 11 a 13, nós lemos: o animal carniceiro é impelido pelo instinto a nutrir-se de carne,
Porém, as precauções que ele toma, sua previsão em relação às circunstâncias do momento, são atos de inteligência. Eu sublinhei essas palavras. É impressionante que isso esteja escrito na Gênese, cuja primeira edição, vocês se lembram de quando é? 1868. Sendo que a ciência acadêmica, só nas últimas décadas, agora a partir da década de 60, é que tem se ocupado de fazer pesquisas demonstrativas da inteligência dos animais. Então, quando eu vejo isso na Gênese, eu estou vendo que o animal age por inteligência e age por instinto, assim como o ser humano. Porque o instinto, veja o que Kardec ainda pergunta para os espíritos. Instinto é independente da inteligência? Questão 73 do Livro dos Espíritos. Olha o que os espíritos respondem: não. Instinto é uma espécie de inteligência. Alguém aqui tinha noção de que instinto é uma espécie de inteligência? A gente quase sempre associa essa coisa ao conceito cartesiano de que os animais eram máquinas insensíveis. E como máquinas, esse instinto parece que era um combustível que você punha na máquina, a máquina saía fazendo as coisas aí como um robozinho, não é? Não é assim. Instinto é uma espécie de inteligência. Hoje a moderna etologia, a ciência do comportamento, ela considera o instinto como sendo aquela gaveta do nosso arquivo de memória, do arquivo de memória de todos os seres vivos, que contém os comportamentos já aprendidos. Então, tudo aquilo que o ser já aprendeu a fazer, mesmo um ser muito simples, ele já aprendeu a sobreviver, já aprendeu a reproduzir, já aprendeu a se alimentar, tudo isso faz parte disso que hoje nós chamamos de instinto. É uma espécie de inteligência que ele aprendeu por inteligência e colocou lá, porque já sabe fazer e faz automaticamente, não é? Então, instinto é uma espécie de inteligência. Bem, vamos ver outra coisa. Nessa questão 849 do Livro dos Espíritos, tem uma pergunta muito importante que Kardec faz. Ele pergunta assim: qual é no homem estado primitivo? Olha a nossa figura como devia ser quando a gente morava nas cavernas, na época da pedra lascada. Qual é no homem estado primitivo a faculdade dominante, o instinto ou o livre-arbítrio, que é uma função relacionada à inteligência? Qual vocês acham que é a resposta? Muito embora a gente ficasse surpreendido ao ver essa resposta, ela é taxativa, o instinto. Então, nessa época em que a nossa única preocupação era sobreviver e reproduzir a espécie, a nossa faculdade dominante era o instinto, ou seja, a gente só fazia aquilo que já tinha aprendido. Nós não estávamos procurando estudar nada, não estávamos preocupados com o aquecimento global, nem com a paz universal, nem com a nossa transcendência, só estávamos preocupados com aquilo que a gente já tinha aprendido a fazer, que estava na gaveta do instinto, ou seja, conseguir sobreviver e reproduzir a espécie, né? Então, não existe esse limite, esse muro de Berlim que a gente coloca entre seres humanos e seres animais, já começa por aí. Vamos ver mais alguma outra coisa. Os animais, então, o espírito deles sobrevive à morte do corpo físico, os animais reencarnam e progridem? Sim. Olha a questão 599. A alma dos animais pode escolher a espécie em que prefere encarnar-se? Não. Eles não têm ainda o livre-arbítrio suficientemente desenvolvido para isso. Na 601, os animais seguem uma lei progressiva, entenda-se através da reencarnação, como os homens? Resposta: sim. Porque todo este trecho do Livro dos Espíritos está relacionado ao desencarne e à reencarnação. Tenho mais um caso aqui para contar para vocês que me foi passado pelo Divaldo. Então é assim, cada vez que eu encontro o Divaldo, ele me conta mais um caso, aí na próxima edição do livro eu ponho mais um caso. Então ele me contou que Chico tinha um cachorro chamado Dom Pedrito, e esse cachorro morreu atropelado. Depois, passado um tempo, Chico ia andando pela rua e viu um filhotinho de cachorro andando atrás dele. Ele não prestou atenção. Emmanuel lhe chamou a atenção e disse: Chico, olha para esse cachorrinho. Ele disse: por quê?
porque é o Dom Pedrito que está voltando para você. Então ele pegou o cachorrinho no colo, levou para casa e pôs nome de Brinquinho. Então, segundo o relato que Divaldo fez pessoalmente a mim, o Brinquinho é a reencarnação do Dom Pedrito. No meu livro, quando eu trato de desencarne e reencarnação, eu coloco outros casos sugestivos de reencarnação nos animais. Animais e consciência. Se a gente pusesse ali na esquina uma cadeira, sentássemos ali e ficássemos perguntando para todas as pessoas que passavam: escuta, os animais têm consciência? Qual vocês acham que seria a resposta? Não, né? Vocês querem ver o que Emmanuel diz e depois André Luiz diz? Emmanuel, em Alvorada do Reino, ele diz assim: no reino animal a consciência, a afeição de crisálida, movimenta-se em todos os tons do instinto. Vocês sabem o que é crisálida? Lembra da fase do ciclo da borboleta? Ela bota os ovos vão crescendo, viram lagartas, começam a comer todas as folhas. Quando a lagarta está bem gordinha, ela tece um fio em volta dela, forma um casulo e fica ali uns 15 dias. Essa fase de casulo é chamada crisálida. Metaforicamente, significa uma fase de potencialidade. Portanto, Emmanuel está dizendo que a consciência, nessa época dos animais e do homem primitivo, em que nós vivíamos e os animais vivem sob instinto, já existe a potencialidade da consciência, né? Mas André Luiz é ainda mais atrevido que Emmanuel, porque no livro No Mundo Maior, no capítulo 3, ele usa essa mesma expressão crisálida para dizer: a crisálida da consciência que reside no cristal a rolar na corrente do rio, aí se acha em processo liberatório. No meio espírita existe uma questão que ainda não está resolvida. Se o princípio inteligente começa a atuar a partir do vegetal ou já começa a atuar a partir do mineral. André Luiz está sinalizando aí que o princípio inteligente começa a atuar a partir do mineral, ao dizer que a crisálida da consciência que reside no cristal a rolar na corrente do rio, ou seja, naquela pedra, no seixo que rola na corrente do rio, né? Você vê como a gente precisa estudar dentro da doutrina espírita, né? Bem dizia Sócrates há tanto tempo: só sei que nada sei, né? Bom, vamos continuar aqui o nosso estudo. Os animais pensam. Será que quando a gente estava lá na esquina perguntando para as pessoas a respeito dos animais e puséssemos essa nossa pergunta: escuta, os animais pensam, o que você acha? Qual seria a resposta mais frequente? Não, os animais são irracionais. Mentira. Quer ver o que André Luiz diz em Mecanismos da Mediunidade, capítulo 4? Ele diz assim: o pensamento ainda é matéria, a matéria mental, que se transmite na angelitude em raios ultra super curtos. Quem quiser saber como funcionam os raios ultra super curtos da angelitude, é só ler os capítulos 4 e 5 do livro de André Luiz No Mundo Maior, o caso de Cipriana. André Luiz e Calderaro não dão conta de um processo obsessivo grave. Eles chamam Cipriana, que está num plano acima deles, ela se materializa no plano deles e com seus raios ultra super curtos ela resolve a situação. Não vou contar o caso, chega em casa vocês vão ler, viu? Bom, diz ainda André Luiz: a mente humana transmite o seu pensamento através de ondas curtas, médias e longas, e os animais através de ondas fragmentárias. Eu confesso a vocês que até hoje eu estou procurando entender o que sejam ondas fragmentárias, né? Eu tenho a impressão que deve ser uma falta ainda de perfeita associação na lei de causa e efeito entre causa e efeito. Mas ainda continuo estudando o assunto. E vocês pensam que é só os animais que pensam em ondas fragmentárias? Vão ler lá Evolução em Dois Mundos, capítulo 10. André Luiz e o seu mentor estão dizendo que aquele homem primitivo lá, cuja faculdade dominante é o instinto, também ainda emite o seu pensamento em ondas fragmentárias.
E através da aquisição da palavra falada, é que ele vai conseguindo aos poucos evoluir da palavra fragmentada, do pensamento fragmentário para o pensamento contínuo, né? Então, mais uma barreira que cai entre o ser humano e os animais, uma barreira que culturalmente ainda existe como resíduo cultural. Mais um estudo, o papel do cérebro. Quando eu comecei lá na veterinária a querer estudar o cérebro, primeiro eu fui na faculdade de medicina, fiz um estágio de 3 meses lá com o professor Eros de Abrantes Erhardt, estudei o cérebro humano. Depois eu fui para a veterinária estudar o cérebro dos animais. E eu fiquei admirada, porque o cérebro dos animais é constituído segundo o mesmo modelo do cérebro humano. Então eu comecei a perguntar, falei, meu Deus, se o cérebro humano é considerado o órgão de expressão da mente do ser humano, como é que funciona o cérebro dos animais? Quando eu li No Mundo Maior de André Luiz e do seu mentor Calderaro, eu fiquei apaixonado. Olha o que eles dizem. O cérebro é o órgão sagrado de manifestação da mente, em trânsito da animalidade primitiva para a espiritualidade humana. Não é muito bonito isso? Né? Aí eu me animei e comecei a estudar o cérebro dos animais, a questão espiritual dos animais e como o cérebro participa disso, né? É outra palestra que eu montei separado. Então, nós temos aí uma porção de informações na literatura espírita sobre os atributos do espírito dos animais. Bom, depois que nós vimos tudo isso, a gente pode, então, rever alguns conceitos com base na doutrina espírita que nós estudamos na noite de hoje. Vamos ver se vocês concordam comigo. Os animais são espíritos encarnados, tudo bem? Questão 597 do Livro dos Espíritos. Os animais reencarnam e evoluem. Questão 599, 600, 601 do Livro dos Espíritos. Os animais são seres inteligentes, nem precisa falar, né? Tem uma porção de coisa aí. Inteligência é atributo do princípio espiritual ou do princípio material? Do princípio espiritual. Então, inteligência forma um binômio indissolúvel com o espírito. Instinto é uma espécie de inteligência. Nos animais já existe o despertar da consciência. Lembra da crisálida? Nos animais, a mente se expressa através do pensamento fragmentário. E o cérebro dos animais, como no ser humano, também é o órgão de expressão da sua mente. Tudo certo até aqui? Todos esses conceitos têm base nos livros da codificação espírita, André Luiz e Emmanuel, que foi o que nós vimos até agora. Quando eu começo a estudar esse assunto na doutrina espírita, eu já quero ver o que a ciência acadêmica tem a dizer sobre isso. A ciência acadêmica hoje diz assim: os animais são seres sencientes. Essa palavra vem do latim senciens, que quer dizer que sente, que tem sensibilidade, e todos aqueles os outros atributos, inteligência, consciência e tudo mais, né? Quem quiser saber sobre isso do ponto de vista acadêmico, pode acessar esse livro Instrumento Animal, nesse site aí da Free Research, Animal Free, da Internet. O primeiro capítulo desse livro, eu é que escrevi com esse título. Olha, não sei se vocês veem aqui, Irvênia Prada, primeiro aqui. Exatamente o capítulo desse livro tem esse nome, ó, Os Animais São Seres Sencientes. Eu fiz um estudo para mostrar para a ciência acadêmica que argumentos nós temos para dizer que os animais são seres sencientes, viu? Então, hoje a ciência concorda plenamente com a doutrina espírita, que desde 1868, na Gênese, já vem dizendo a respeito de instinto e inteligência. E o Livro dos Espíritos, que é muito mais antigo, também já diz que os animais são seres inteligentes. Bem, está cheio de literatura sobre isso. Olha, não dá tempo de eu falar para vocês tudo que existe. Olha, tem livros aqui fantásticos. A pré-história da mente, as mentes dos animais, os cães sabem quando seus donos estão chegando, o parente mais próximo, a mente dos cães. Tem muita literatura sobre isso hoje na ciência acadêmica, falando tudo que a literatura espírita já falou para nós sobre a inteligência dos animais.
Vocês lembram quando André Luiz falou que o cérebro é o órgão sagrado de expressão da mente em trânsito da animalidade primitiva para a espiritualidade humana? Foi no Mundo Maior. Sabe qual é a primeira edição no Mundo Maior? 1947. Eu fui estudando, achei na literatura acadêmica esse livro, olha, O Cérebro Trino em Evolução, de um dos maiores neurocientistas das últimas décadas, Paul MacLean. Sabe o que ele diz? Ele diz assim: o cérebro humano é formado por 3 blocos herdados do processo evolutivo. O primeiro bloco ele chama de formação reptiliana, o segundo de formação paleomamífera, dos mamíferos primitivos, e o terceiro de formação neomamífera, correspondente ao córtex cerebral. O que André Luiz e Calderaro estão dizendo lá no Mundo Maior, capítulos de 3, 4 e 5, é o que Paul MacLean diz nesse livro, Cérebro Trino em Evolução. André Luiz só não usa a expressão cérebro trino, mas lá também ele diz que a mente humana tem 3 andares, e cada um dos andares funciona com uma determinada parte do cérebro humano. E que o cérebro humano é herdado do processo filogenético ou evolutivo dos animais. Então fica muito bonito essa comparação entre o que André Luiz e Calderaro dizem no Mundo Maior, 1947, com o que Paul MacLean diz em 1970, nesse livro, O Cérebro Trino em Evolução, né? Só que a literatura acadêmica chegou 20 anos depois do que diz a literatura espírita a respeito do papel do cérebro como órgão de expressão da mente. Eu fui ficando tão entusiasmada com todas essas coisas que eu fui vendo na literatura espírita e na literatura acadêmica, que em 1989 eu era presidente da comissão de bioética lá na minha faculdade, e eu estava muito preocupado com esse assunto, de como os animais são utilizados no ensino, na pesquisa, nos testes. Eu escrevi um artigo na revista Comunicações Científicas, lá da minha faculdade, e pus esse título, olha, Os Animais Têm Alma? E eu pedi licença a Ernesto Bozano, porque esse é o título de um dos livros do Ernesto Bozano, Os Animais Têm Alma, né? Bom, logo no início eu falo que esse termo alma não tem nenhuma vinculação religiosa. Eu estou dizendo alma, traduzido da palavra latina animus, que quer dizer mente, psique, psiquismo e também alma e espírito, mas que o meu enfoque seria em relação à mente e ao psiquismo dos animais. Bom, em sequência desse artigo, eu acabei escrevendo um livro com cunho acadêmico que eu chamei A Alma dos Animais, em 1997. Lá eu faço um estudo comparativo entre o sistema nervoso do ser humano e o sistema nervoso dos animais. Então está lá, olha, a medula espinal do ser humano, lá bem escurinho aqui, medula espinal do cão, o tronco encefálico, cerebelo, cérebro. Vocês estão vendo alguma diferença do ponto de vista qualitativo, do ponto de vista de modelo de construção? Não. Que diferença vocês estão vendo lá numa coisa ou outra? As diferenças, a minha conclusão desse trabalho, as diferenças são de natureza quantitativa e não qualitativa. O modelo de construção é o mesmo. Então eu digo assim para os meus alunos, sabe aquele brinquedinho que as mães, as avós compram para as crianças, de tijolinho para fazer casinha? Cada tijolinho daquele, metaforicamente, é um neurônio. Você pode pegar alguns tijolinhos e fazer uma casinha pequena, pode pegar mais tijolinhos e fazer uma casinha grande, ou pode pegar muitos tijolinhos e fazer um verdadeiro castelo. Então é exatamente como é construído o cérebro dos animais. Com poucos neurônios, ou com muitos, ou com mais ainda, né? As diferenças são de natureza quantitativa e não qualitativa. Ainda continuando esse trabalho, eu acabei criando lá dentro da faculdade um movimento cultural de medicina veterinária e espiritualidade, desde 2010. Saiu bem clarinho aqui, mas dá para aparecer lá, né? Quem tiver interesse em saber o que a gente faz lá, uma vez por mês, que é sempre na terceira quinta-feira do mês, a partir das 18h30, tem uma palestra
que busca o relacionamento cada vez mais harmônico entre seres humanos e animais, viu? Bom, depois em 2012, 2013, eu criei um outro grupo chamado NUVET, Núcleo de Medicina Veterinária e Espiritualidade, dentro da Associação Médico Espírita de São Paulo. Quem quiser também saber o que a gente faz lá, entra nesse site da AME São Paulo, logo tem esse logo aqui do olho do cavalo, olha que bonito, e vê o que a gente faz lá. Uma das coisas que a gente faz é um evento uma vez por ano. O nosso segundo encontro aconteceu agora na Federação Espírita do Estado de São Paulo, dia 17 de maio. Então, convido vocês para ficarem atentos a esses sites, para ir acompanhando o nosso trabalho e participar dos eventos, viu? Sejam todos muito bem-vindos. Esse é o cartaz do evento. E a gente acaba participando aí de tudo quanto é coisa que existe, né? Olha nós aí num evento que teve lá da Crueldade Nunca Mais, na Avenida Paulista, em agosto de 2013, eu acabei de fazer parecer agora que vai para o Ministério Público contra a criação de aves para a produção do foie gras, que é aquele patê de fígado. Nós tivemos agora uma liminar judicial que está proibindo, lá em Barretos, a prova de laçada de bezerro, que é uma prova cruel, e eu pude participar também de parecer, junto com uma outra veterinária. Então, tudo isso acabou acontecendo, a gente está ajudando os animais, porque a gente começou perguntando por que os animais sofrem, né? E continuamos estudando o assunto. Então, é o que eu convido vocês a fazerem, vamos continuar estudando esse assunto. Vocês se lembram daquele artigo que eu escrevi lá em 1989, sofridamente? Olha, demorou mais de 20 anos para eu vibrar em ondas curtas, que André Luiz fala, né? Quando a gente tem momentos de euforia, de muita alegria, de muita felicidade. Por quê? Isso aconteceu em julho de 2012, porque um evento lá no Reino Unido, que estava tendo um simpósio sobre a consciência humana, 26 neurocientistas do mundo inteiro, liderados pelo Dr. Philip Lowe, da Stanford University, lá dos Estados Unidos, resolveram fazer uma declaração sobre a consciência dos animais. E nesse manifesto, conhecido como Manifesto de Cambridge, eles dizem assim: não podemos mais fazer de conta que não sabíamos. Não sabíamos o quê? Que mamíferos, aves e até alguns invertebrados, como os polvos, têm consciência. Vocês se lembram de André Luiz e Emmanuel falando da potencialidade da consciência? Olha aí agora, neurocientistas do mundo todo, fazendo uma declaração que foi divulgada pela mídia internacional, de que os animais têm consciência. Eu fiquei numa felicidade imensa, né? Agora, quando eu falo dos animais lá no meio acadêmico, que alguém refuta, eu falo, olha, dá licença, eu estou em muito boa companhia. Pelo menos 26 neurocientistas internacionais estão dizendo o que eu digo desde 1989, né? Então, tudo chega lá, graças à doutrina espírita que me incentivou para isso. Outra questão que a gente vai tratar de maneira bem rápida, porque o tempo está correndo, é essa. O espírito humano, nosso espiritão aqui, será que ele é um produto do processo evolutivo do espiritinho dos animais? Né? Porque essa pergunta é tão controvertida no meio espírita, que tem gente que quer usar a palavra espírito com letra grande para os seres humanos, e princípio inteligente ou espírito com letra pequenininha para os animais, né? Porque o ser humano tem que ficar diferente dos animais. Esse estudo que eu fiz aqui derruba todas as barreiras que existem entre seres humanos e seres animais. Então vamos lá nessa questão. Então, será que o nosso princípio inteligente evolui do princípio inteligente dos animais? Vamos ver o que tem na literatura espírita. No Livro dos Espíritos, item 613, Kardec já mostra sua preocupação ao dizer: segundo alguns, o espírito não chega ao período humano, senão depois de ter sido elaborado e individualizado nos diferentes graus dos seres inferiores da criação.
Segundo outros, o homem teria sempre pertencido à raça ou gênero humano, sem passar pela fieira animal. A mesma coisa ele diz na Gênesis capítulo 11, item 23. Vamos ver o que eu encontrei sobre isso no Livro dos Espíritos e em outras obras da codificação. Na questão 606A do Livro dos Espíritos, tem essa pergunta: a inteligência do homem e dos animais emanam de um princípio único? Vocês se lembram do primeiro slide que eu projetei? Tinha essas duas palavras? Olha as duas palavras aí outra vez, por isso que eu sublinhei. Vamos ver qual é a resposta. Sem dúvida nenhuma, mas no homem ela passou por uma elaboração que a eleva acima dos brutos. Olha como os coitados animais eram considerados, né, na segunda metade, em meados do século XIX. Então, no Livro dos Espíritos, na questão seguinte, 607, Kardec faz a mesma pergunta: onde cumpre o espírito humano essa primeira fase? Resposta: numa série de existências que precedem o período que chamais de humanidade. Kardec não se deu por satisfeito e faz a mesma pergunta de novo, na 607A. A alma humana teria sido o princípio inteligente dos seres inferiores da criação? Não é a mesma pergunta? Os espíritos tornam a responder a mesma coisa. É nesses seres, e nesses três pontinhos está assim: que estáis longe de conhecer inteiramente. Eu, quando fico estudando essas questões, eu falo, e põe longe nisso, viu? Né? É nesses seres que o princípio inteligente se elabora e ensaia para a vida. É um trabalho preparatório, em seguida ao qual o princípio inteligente sofre uma transformação e se torna espírito. Agora eu pergunto para vocês: será que essa transformação de princípio inteligente dos animais para espírito humano é assim, ó, plim, aconteceu? Ou é um processo? O que vocês acham? Eu também acho que é um processo, né? Transformação ou processo? Processo. Processo de tornar-se humano. Eu fiquei tão preocupada com isso, que faz uns 8, 9 anos, eu me matriculei como aluna especial lá no IBEM, Instituto de Biociências da USP, e durante todo o semestre eu fiz quarta-feira à tarde essa disciplina de evolução humana, ministrada pelo professor Walter Neves, que é o Papa da Evolução Humana aqui no Brasil. Aliás, tem uma exposição permanente aqui que ele montou, que é assim: do macaco ao ser humano, ou do macaco ao homem. Eu ainda não fui lá, mas eu quero ir, porque eu quero rever esses assuntos aqui, né? Então, nesse curso, eu aprendi umas coisas que eu vou passar para vocês, logo em seguida. Então, Kardec, na Gênese, cuja primeira edição é de 1868, no capítulo 11, que é Gênese Espiritual, o título do capítulo é esse: Hipótese sobre a origem do corpo humano. Porque o Espiritismo é uma ciência que trabalha com hipóteses, a ciência trabalha com hipóteses. Então Kardec perguntava: bom, como é que apareceu o ser humano aqui no planeta? Vamos então levantar algumas hipóteses. E foi o que ele fez, né? Então vamos lá. Essa figura que eu estou mostrando aí é da nossa tataravó, que ainda era macaca, né? Mas que depois eu aprendi lá no curso que eu fiz, que a ciência acadêmica hoje considera que nós viemos desse ramo dos primatas, né? Que é o Australopithecus. Bom, então, nesse trecho, no item 15 do capítulo 11 da Gênese, está escrito assim: corpos de macacos teriam sido muito adequados a servir de vestimentas aos primeiros espíritos humanos, necessariamente pouco avançados, que vieram encarnar-se na Terra. Eu fiquei com duas preocupações. Eu disse: meu Deus, eu não sei como a Santa Inquisição não queimou Kardec. Porque você já pensou, isso está escrito num livro em 1868, não é? Segunda coisa, eu fiquei pensando: espera aí, espíritos humanos encarnar-se em corpos de macacos, isso não é metempsicose? Metempsicose é a doutrina aceita por algumas culturas, como o Egito Antigo,
que aceita a possibilidade de espíritos humanos encarnarem-se em corpos de macacos. O espiritismo não aceita a metempsicose. Eu falei, bom, se isso aqui é metempsicose, como é que está escrito na Gênese? Comecei a procurar tudo de novo, mas Kardec, como é mais esperto do que eu, já tinha feito essa pergunta, né? Que está no Livro dos Espíritos 612. Os espíritos respondem a Kardec da possibilidade de espírito humano encarnar-se em corpos de animais. Não, eles complementam, o rio não remonta à fonte. Aí eu fiquei numa enrascada, eu disse, bom, espera aí, se na Gênese está escrito que corpos de macacos serviram de encarnação para espíritos humanos, no Livro dos Espíritos está escrito que isso não é possível, que alguma explicação deve ter. Comecei a procurar, encontrei uma explicação que eu vou oferecer para vocês. Vocês depois estudem e concluam se vocês aceitam a minha explicação ou não. Quer ver? Então, em vários lugares da obra espírita eu encontrei essa frase: o espírito entrando no período de humanidade. Vocês querem ver ontem? Olha, Livro dos Espíritos 607b, 609, 611, 612, Gênesis capítulo 11, 23. Esse nosso gerúndio que nós temos na língua portuguesa, nos dá essa ideia de ato contínuo, de processo, né? Os portugueses não gostam, né? Eles não põem assim, entrando no período da humanidade, eles diziam, a entrar no período de humanidade. Mas nós usamos entrando. Por exemplo, eu cheguei aqui na casa e fui entrando, né? Eu estava lá fora, e para chegar aqui ao salão eu tive um período, eu fui entrando, né? Fui dando passos e cheguei a entrar. Então, o que eu estou lendo desse assunto é o seguinte: o espírito nesse processo evolutivo vem vindo desde o princípio inteligente, estagiando nos animais, e entrando no período de humanidade, foi possível a encarnação em corpos de macacos, e Emmanuel, ele explica muito bem no livro A Caminho da Luz, que espíritos geneticistas do espaço promoveram mutações genéticas nesses macacos, facilitando o acoplamento do espírito que está entrando no período de humanidade para encarnar-se no corpo desses animais, né? Nesse mesmo capítulo da Gênesis, no item seguinte, que é o 16, está escrito isso, olha: como não há transições bruscas na natureza, é provável que os primeiros homens que apareceram sobre a Terra pouco diferissem do macaco em sua forma exterior e, sem dúvida, também quanto à sua inteligência. Pronto. Eu acho que essa leitura está bem satisfatória. Ofereço a vocês como objeto de questionamento, de estudo depois, né? E eu volto àquela questão que eu já mostrei para vocês, 849 do Livro dos Espíritos, quando Kardec pergunta: qual é nesse homem em estado primitivo, que está entrando o período de humanidade, a faculdade dominante? O instinto ou livre-arbítrio? Você já sabe a resposta. Qual é? O instinto, né? Bom, então mais uma questão aí para a gente continuar estudando. O que a ciência diz sobre isso? Eu fui lá naquela disciplina que eu cursei como aluno especial, estudar o assunto. E a ciência diz isso, que eu já antecipei para vocês. O gênero humano, com várias espécies, nós somos só mais uma espécie, a mais recente, evoluiu do Australopithecus. Austral quer dizer sul, Pithecus quer dizer macaco. Espécies de macaco que viveram no sul da África há mais ou menos 3,5, 4, 5 milhões de anos atrás. Então, isso é que a ciência diz sobre esse assunto. Bom, um colega lá da USP, o professor Sérgio Rodrigues, ele fez um estudo muito interessante. Eu fiz o curso dele, li o livro dele e vou trazer para vocês o que ele fala. Ele pegou algumas espécies do gênero humano, desculpa quem não gosta de ver caveira, viu? O crânio, que é a parte óssea da cabeça, ele pegou de 4 espécies, olha: Homo habilis, que viveu há mais ou menos 2 milhões de anos;
o Homo sapiens, que viveu há mais ou menos 1 milhão de anos, o Homo sapiens antigo, que viveu há mais ou menos 500 mil anos, e a nossa espécie, que é bem recente, tem assim uns 80, 100 mil anos. A cabeça foi se modificando. E eu vou perguntar para vocês, olha, das 4 partes da cabeça, olha, frontal aqui da testa, parietal aqui em cima, occipital aqui na nuca e parietal aqui em cima da orelha, qual vocês acham que mais se modificou? A frontal. Tanto que vocês estão vendo que esse coitadinho aqui, o Homo habilis, ele ainda tem a crista supraorbitária, tá vendo? Ó? Igual o Australopithecus. Então o professor Sérgio fez um estudo perguntando assim, qual deles já é realmente humano? Porque você vem vindo lá desde o Australopithecus, tem uma porção de espécies. Esse Homo habilis é uma das espécies que a Gênese fala, está entrando o período de humanidade. Então, ele pergunta o seguinte no livro dele, olha, ele estudou, com essa pergunta, qual deles já é humano, ele estudou a capacidade da cavidade do crânio que contém o cérebro. Então ele foi na literatura e viu lá, o Australopithecus tem uma cabeça menor, menos de meio litro, 450 centímetros cúbicos. O Homo habilis, 650. Esse aqui 900, 1.300, e a nossa cabeça já está chegando a 1.400, 1.500, a cabeça está aumentando. Por quê? Porque o cérebro está aumentando. E do cérebro, qual é o lobo que está aumentando mais? O frontal. Porque naquela época em que a gente vivia só do instinto, a gente usava os porões do cérebro. À medida que o espírito foi evoluindo, ele precisou de estruturas mais novas, mais recentes e mais elaboradas. Criou-se o lobo frontal, que foi se desenvolvendo e ainda está em expansão, né? Então ele pergunta assim, o professor Sérgio, olha, será que existe um rubicão cerebral? Ou seja, rubicão quer dizer um limite bem preciso. Será que existe um limite bem preciso que eu posso dizer? Esse aqui é cérebro humano e esse aqui é cérebro de macaco. Então procurou-se, até hoje a ciência acadêmica não achou o rubicão cerebral. Não achou um limite entre essas diferentes espécies que possa dizer, olha, esse daqui definitivamente é macaco ou definitivamente é ser humano. Ainda existem dúvidas ali no meio do caminho. Então, esse coitadinho aqui, o Homo habilis, ele está sob júdice, ou seja, ele está sendo investigado. Grande parte dos antropólogos e dos biólogos já não consideram mais o Homo habilis como sendo pertencente ao gênero humano. Eles querem rebaixar ele à categoria dos australopithecus, porque além da cabeça ser muito pequena, ele ainda tem assim, ele tinha 1,40 m de altura, mais ou menos 40 quilos, os braços muito compridos, a cabeça muito pequena. Então, peraí, ele parece mais macaco do que ser humano. Então, estão rebaixando ele para a categoria dos australopithecus e não do ser humano. Vocês não acham que tudo que está dito aqui pela ciência acadêmica está absolutamente confirmando que está na Gênese de Kardec, capítulos 10 e 11? Não é? O espírito entrando no período de humanidade, essas criaturas estão entrando no período de humanidade, a ponto desse aqui, que eu considero que no planeta Terra seja o elo perdido, alguns ainda não sabem, poxa, mas ele parece um ser humano, mas acho que é melhor ficar como macaco, não sabe nem se ele é ser humano ou se é macaco, né? É aquele tal ainda cuja capacidade mais eficiente é o livre-arbítrio e não... é o instinto e não o livre-arbítrio, né? André Luiz, para encerrar esse assunto que nós estamos estudando, ele diz assim, em Evolução em Dois Mundos, capítulo 11, guarda a criatura humana na tessitura dos próprios órgãos a herança dos milhões de estágios nos reinos inferiores. Então, quando a gente fala assim, eu acho que eu já tive aí umas 4 ou 5 encarnações, não. Nós já tivemos milhões de encarnações estagiando nos reinos inferiores, segundo diz André Luiz, né? Em Evolução em Dois Mundos. Bem, então de tudo que nós estudamos,
na literatura espírita, na ciência acadêmica, eu quero trazer uma questão para vocês, que implica no nosso comportamento ético em relação aos animais, né? Será que nós temos o direito de dispor dos animais como nós ainda fazemos hoje? Eu vou mostrar umas figuras bem feias, bem depressa, só para vocês lembrarem o que a gente ainda faz com os animais. Olha aí, tem países que eles fazem espetáculos de matança de golfinho, de baleia, cercam as coitadas, a produção de aves, corta o bico, corta os dedinhos do pé, né? Essas provas de rodeio, de vaquejada, de tourada, de tudo que existe por aí, né? Que são coisas terríveis, testes científicos em animais, a vaquejada, agora na vaquejada, que é um esporte típico lá do Nordeste, que é esse aqui, então agora tem um regulamento, atualizaram o regulamento. Se o peão arrancar o rabo da vaca, ele é desclassificado. Olha que beleza, né? Se não, tudo bem. Derruba a vaca, ela quebra as pernas, ela se rala toda. Não pode arrancar o rabo, pode quebrar, pode luxar, torcer, mas não pode arrancar o rabo da vaca, senão ele é desclassificado. Vale a pena a gente continuar a tratar os animais dessa forma? Como é que nós podemos merecer o auxílio dos espíritos superiores? Vamos ler Missionários da Luz, capítulo 4. André Luiz dá uma bronca em todo mundo, porque André Luiz uma hora pergunta assim, por que pessoas que fazem preces tão fervorosas não são atendidas pelo plano espiritual? Alexandre diz assim, André, vem aqui. Essas pessoas que você está dizendo que fizeram preces fervorosas e não foram atendidas, vamos ver como é que eles tratam os animais. Aí ele foi ver a crueldade como aquelas pessoas tratavam os animais. Criavam em volta de si uma psicosfera tão densa e escura que o plano espiritual não conseguia acessar para ajudá-los. Então, para merecer o auxílio do plano espiritual, nós precisamos ver a maneira como nós tratamos os animais, né? Então eu estou terminando, e eu estou muito feliz porque as coisas estão acontecendo. Por exemplo, quem diria que a caça à raposa, que desde 1660 é tradição no Reino Unido, um dia seria proibida? Já está proibida desde 2005. Quem diria que as touradas um dia seriam proibidas na Espanha? Não em toda a Espanha, porque os madrilenhos são muito teimosos, mas na região da Catalunha, de Barcelona, já está proibida desde 2012, né? Então as coisas estão progredindo. Eu gosto muito de citar esse filósofo inglês, Jeremy Bentham, que ele dizia assim, nós precisamos cultivar a nossa sensibilidade de compaixão. A compaixão é muito mal vista no meio acadêmico, né? Mas nós precisamos voltar à compaixão, porque ele dizia assim, nós nem precisamos perguntar se os animais são capazes de pensar ou de se comunicar. Bastaria perguntar se eles são capazes de sofrer para respeitá-los, não é? Então, o Jeremy Bentham tem muita razão. Estou terminando com um trecho do livro de Karl Barchutel, cuja primeira edição é de 1924. Olha que beleza. Gênese da Alma. Tem um capítulo que se chama assim, Apelo em Favor dos Animais. Eu vou fazer um resumo, mas eu convido vocês para que acessem esse livro e leiam o capítulo na integridade. Ele diz assim, vós que vedes luzes nestas letras que traçam a evolução espiritual, tende compaixão dos pobres animais. Sede bons para com eles, como desejais que o Pai Celestial vos cerque de carinho e de amor. Não encerreis os pássaros em gaiolas, renunciai às caçadas. Acariciai os vossos animais, dai-lhes remédios na enfermidade e repouso na velhice. Lembrai-vos de que os animais são seres vivos que sentem, que pensam, que sofrem, que se cansam, que têm força limitada, que adoecem, que envelhecem. Os animais são nossos companheiros de existência terrestre. Como nós, eles vieram progredir, estudar, aprender. Sede seus anjos tutelares, sede benevolentes para com eles,
como é benevolente para com todos o nosso Pai que está nos céus. Então nós só podemos agora lembrar da figura de Jesus. Nós sempre esquecemos disso. Jesus nasceu num estábulo cercado de animais. Será que isso não tem significado nenhum para nós? Não é? E vamos então dizer a Jesus, nosso mestre, nosso guia e modelo: Jesus, levanta os nossos espíritos à majestade do teu reino, e infunde em todos os nossos sentimentos a luz do teu imenso amor, e nos ajude através do nosso esforço a respeitar os animais, e quem sabe um dia chegaremos a amá-los. Muito obrigada, que Jesus nos abençoe.